E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre processo. No vídeo passado, nós falamos sobre os pressupostos processuais de validade positivos, ou seja, aqueles pressupostos processuais que devem estar presentes para que o processo se desenvolva de uma maneira válida. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre os pressupostos processuais de validade negativos, ou seja, aqueles pressupostos que não podem estar presentes, pois se estiverem, gerarão um defeito para o processo. Tudo bem? Não saia daí! Olha só, nós temos atualmente 3 pressupostos processuais de validade negativos, ok? São eles a litispendência, a coisa julgada e a perempção. Vamos ver então o que significa cada um deles. Começando então pela litispendência. O que significa litispendência? Litispendência, como o próprio nome já sugere, é a pendência da lide. A litispendência vai existir quando nós tivermos uma identidade total de ações. Ou seja, duas ações são idênticas. Professor, como é que eu sei se duas ações são idênticas? Fácil. Elas devem ter as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Se eu tiver duas ações idênticas, mas atenção, ambas estiverem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo tramitando, eu vou ter o fenômeno chamado de litispendência. Portanto, se a gente puder dar um conceito, litispendência é a existência simultânea de duas ou mais ações idênticas em curso. Tudo bem? Então eu tenho uma ação correndo na primeira vara e uma outra ação idêntica correndo na segunda vara. O que acontece? Havendo litispendência, se eu tenho esse pressuposto processual de validade negativo, somente uma das ações é que vai poder ser extinta. Somente uma das ações vai poder ser extinta. Somente uma vai poder ser julgada por via de consequência. Tudo bem? Professor, como é que eu sei qual ação vai ser extinta no caso de litispendência? Ora, é muito simples. Será extinta a ação em que ocorreu depois a citação válida. Se você for no artigo 240 do Código de Processo, você vai encontrar que um dos efeitos da citação válida é induzir litispendência. Então imagina o seguinte, eu tenho duas ações, tá? A ação em que primeiro acontecer a citação válida é a ação que vai caminhar até o final. A ação que acontecer a citação válida por último é a ação que deverá ser extinta. Tudo bem? Essa é a litispendência. Segundo pressuposto processual negativo é a coisa julgada. A coisa julgada também é caracterizada por uma identidade total de ações. Só que a diferença é que uma dessas ações já foi definitivamente julgada. Uma dessas ações já terminou, já houve o trânsito em julgado. Percebe que é diferente da litispendência? Na litispendência eu tinha ações idênticas, só que ambas estavam tramitando ao mesmo tempo. Na coisa julgada, eu tenho ações idênticas também, só que uma dessas ações já terminou. Então eu propus uma ação, essa ação tramitou normalmente, teve o trânsito em julgado. Eu, insatisfeito com o resultado, proponho pela segunda vez a mesma ação. Essa segunda ação deverá ser extinta sem julgamento de mérito por conta do pressuposto negativo da coisa julgada. Tudo bem? E o terceiro pressuposto negativo é a perempção. E afinal de contas, o que vem a ser perempção? Perempção é uma sanção, é uma punição processual dada ao autor. Autor, professor? Por mais que a gente esteja mais acostumado a ver sanções processuais sendo aplicadas ao réu, o autor também pode sofrer sanções processuais.
e a perempção é uma delas. Se o autor dá causa por 3 vezes a extinção do processo, ele não poderá repropor a ação pela 4ª vez. Então vou dar um exemplo. Eu entro com uma ação e essa ação ela é extinta por desídia minha. O juiz mandou eu tomar as providências necessárias, mandou eu juntar os documentos e eu não fiz absolutamente nada. Então, por desídia minha, o juiz extinguiu o processo. Passa um tempo, eu reproponho, pela 2ª vez. Ação idêntica. Repropus e pela 2ª vez eu dei causa à extinção. Mesma coisa. O juiz mandou juntar, mandou se manifestar, eu não fiz absolutamente nada, extinguiu. O código autoriza que eu proponha de novo pela 3ª vez a mesma ação. Só que, se pela 3ª vez eu der causa à extinção do processo, a 4ª vez já é proibida. Se eu propuser uma 4ª vez, essa 4ª ação deverá ser julgada extinta, sem julgamento de mérito, por conta do fenômeno da perempção. A ação estará perempta. Meus amigos, esses 3 primeiros pressupostos processuais, eles são pacíficos, né? Ninguém discute que eles são pressupostos processuais de validade negativos. Só que existe um 4º pressuposto negativo que está gerando polêmica na doutrina, que é o pressuposto da convenção de arbitragem. Muitos autores afirmam que a convenção de arbitragem também é um pressuposto negativo. Convenção de arbitragem, só para você saber o que é, consiste na previsão, consiste numa cláusula contratual em que as partes acordam que eventuais conflitos serão resolvidos por meio da arbitragem, serão resolvidos por uma câmara arbitral e não pelo Poder Judiciário. Então imagina, por exemplo, que eu e você fazemos um contrato de prestação de serviços, por exemplo. E nesse contrato a gente coloca uma cláusula dizendo assim: as partes determinam, as partes acordam que eventuais conflitos provenientes desta relação contratual serão resolvidos através de arbitragem. Ponto. A partir do momento que eu firmei essa cláusula, essa convenção de arbitragem, eu não posso simplesmente ignorá-la e ir para o Poder Judiciário caso eu tenha problemas. Inclusive, a convenção de arbitragem ela é uma matéria que pode ser alegada em preliminar de contestação pelo réu. Ok? Pois muito bem. Alguns autores vão dizer, se a convenção de arbitragem estiver presente no caso, isso é um pressuposto negativo, o processo deve ser extinto. Alguns autores dizem isso. Só que outros autores, na verdade, dizem, olha, a convenção de arbitragem não pode ser chamada de pressuposto de validade negativo. Por quê? Porque nem sempre ela vai gerar a extinção do processo. Imagina o seguinte, imagina que eu fiz a cláusula, as duas partes colocaram a convenção de arbitragem, só que eu entro com a ação no Poder Judiciário e nem eu e nem o réu alegamos a convenção de arbitragem. Eu ignorei a convenção de arbitragem e o réu também. A convenção de arbitragem, ela não pode ser identificada, ela não pode ser de ofício reconhecida pelo juiz. Ela depende de alegação das partes. Se as partes não alegam, o que acontece? O processo tramita normalmente ao final. Como isso é possível? Alguns autores dizem, não, a convenção de arbitragem não pode ser classificada como um pressuposto processual de validade negativo. Ok? Mas isso é uma polêmica entre os processualistas, nós ainda não temos uma solução, digamos assim, mais concreta, mas de qualquer forma eu deixo aí os 3 pressupostos pacíficos e esse 4º pressuposto para a sua reflexão. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer, ativa as notificações para ser informado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E por favor, segue a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tudo bem? Forte abraço
e até o próximo vídeo.